Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 15 da nossa série sobre a Epístola de Tiago. Hoje a gente está entrando no capítulo 4. Tu já sabe, tu que é de casa, ponta da mesa é tua, já vai abrindo a tua Bíblia, pegando teu café ou que tu gosta de tomar aí enquanto nos escuta. No episódio de hoje, então, a gente vai seguir a gente está seguindo uma série. Então já aproveita e te inscreve aqui no canal. Por quê? Toda semana a gente solta um episódio ou uma parte de um episódio que a gente vai lendo a carta, vai explicando, vai lendo versículos relacionados e vai conversando daquele jeito que você já sabe. Então te inscreve, ativa o sininho, deixa teu like aqui. Você sabe, né? Tô falando direto a importância do comentário, então pode comentar aí qualquer coisa. Vai ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. E, então a gente passa aqui 70% do nosso tempo lendo Bíblia no vídeo. Então vai ter um conteúdo chegando para mais pessoas só por causa do teu comentário. Então não é só um comentário, não é porque a gente está carente, não, é porque ele vai chegar para mais pessoas. Aqui embaixo também estão as nossas redes sociais, então fica à vontade para seguir a gente, para ver um conteúdo que às vezes é exclusivo, alguns bastidores nossos das gravações, né? E aí fica à vontade para ir ver. Zeca Jadeco, meu amigo, boa noite para vocês, ou bom dia, sei lá em que momento da tua história tu tá. Sejam muito bem-vindos, esse é o Biblicamente Podcast. A gente está faceiro, quebrado os dois, mas faceiro, pela oportunidade, né? Não é por fama, a gente não tá famoso, acho que nem vamos ficar, mas a gente está feliz pela oportunidade. Cara, oportunidade de quê? De estar com a câmera gravando, o microfone ligado e a Bíblia aberta. Esse Sim. é o mais importante. Bíblia aberta. Hoje o Jader está de Bíblia nova, então eu tô com a minha Bíblia Guerreira King James. O Jader continua com o João Ferreira de Almeida, ele é insistente nesse troço. É bom. Mas hoje ele está com a Bíblia Nova Almeida atualizada, vai mudar algumas coisas aí no texto, mas vai agregar muito. Eventualmente a gente ainda vai usar Bíblia Viva, talvez NVI em algum ponto. E cara, capítulo 4, não sei na NAA como é que tá, amizade com o mundo, beleza. Na King James diz, nossa guerra contra as paixões, que esse é o assunto que começa na real, né? Sim, sim. A guerra contra as paixões. Acredito que tem muita coisa boa que pode edificar a tua vida, não porque é a gente que tá falando, mas porque a Escritura tá aberta, e cara, a Escritura ela é divinamente inspirada, sim. Ela é boa, poderosa para fazer as coisas acontecerem. Então, pega a tua caneca, pega o teu café, copo, água, leite, sei lá o que tu vai tomar para ficar com a gente essa hora e meia, só Deus sabe, ponta da mesa de vocês, e a gente está muito feliz de estar aqui. Boa, antes da gente entrar no texto, para quem já assistiu o último episódio, viu que a gente está começando a receber presente agora. Olha aí, ó. O episódio teve um presente muito curioso, te recomendo depois tu assistir lá, não vou contar o que é. 14 parte 1, né? 14 parte 1. Dá uma olhadinha lá que foi um presente curioso. E a gente, para quem já é mais detalhista e quem está nos vendo pelo vídeo, já deve ter visto que a gente está com duas canequinhas diferentes das aí, usuais que a gente costuma usar. As nossas esposas, Carol e a Gabi, nos deram personalizadas com o logo do podcast, com os nossos nomes. Aí o Zeca receba. Tá aproximando aí da câmera. O foco foi embora. Foi embora, azar. Agora ele volta. Vai voltar. Carol, Gabi, muito obrigado. Beijo. Em especial, Carol, minha esposa, que me deu essa Bíblia topíssima. Tava namorando a Bíblia há meses, e a Carol, a gente já sou casado já há um pouquinho mais tempo. Obrigado, Gabi, pela Bíblia Thomas Nelson, que tu vai me dar. Bíblia anotada, Thomas Nelson. Recebo, em nome de Jesus. Ai, gente. Então, só tivemos esse espacinho aí para agradecer os presentes. A gente não faz por isso, mas alegra, né? Com certeza. Canequinha na elegância, com o nosso nome ainda. Exato. É muito, muito bom. Então, já deu tempo de tu abrir, até encontrar Tiago, olhar no sumário, ir até a página. Já deixa marcado que a gente vai voltar em Tiago bastante vezes. Então, vamos começar a leitura. Vamos trabalhar. Eu vou pedir esse momento, porque eu estava ansioso por ele. Gravar com a minha Bíblia nova, então eu vou começar lendo aqui na Nova Almeida. Cara, hoje eu nem vou ler, velho. Tu vai ler tudo. Não faz assim. Tudo, todas as referências, tudo. Eu vou ficar só assim, ó. Só não...
Toma. Bora, vamos trabalhar. Vamos lá, então. Eu vou ler aqui do 1 ao 6. Antes da gente ler, vale lembrar que a gente está no capítulo 4. Obviamente, tiveram outros 3 capítulos. No capítulo 1, foi a aprovação da nossa fé, as tentações e a verdadeira religião. Dando uma pincelada ali sobre a língua, mas esses são os 3 principais assuntos, tá? Tiago vai começar, né? Que a tentação ela é um fato na vida de todo cristão e que ela produz algo bom para a nossa vida de fé. Se quiser mais detalhes, depois que acabar aqui, assiste os episódios sobre o capítulo 1. No capítulo 2, falou alguma questão ali de menosprezar as pessoas por serem pobres, né, dentro da igreja. Acepção de pessoas, né? Acepção de pessoas, muito bom. E o grande assunto, né, do capítulo 2, fé e obras, né? A fé sem obras, ela é morta, né? Como o Tiago vai chegar na conclusão desse desenrolar. Fizemos a comparação entre as cartas de Tiago e as cartas de Paulo. A carta de Tiago e as cartas de Paulo, né? Depois também tu pode olhar. No capítulo 3, foi o rigor que Deus vai julgar, o maior rigor, os mestres, né? Por quê? Porque eles induzem as pessoas, assim como o barco, né, que ele vai usar, tem um pequeno leme, né, que movimenta todo aquele navio. O mestre, ele tem o poder de influência de várias pessoas, seja dezenas, centenas, milhares ou até mais. Por isso que ele tem o rigor, foi isso que a gente viu no capítulo 3. O poder da língua, né, então, como a língua pode trazer vida e pode trazer morte, confusão e paz, né, e a sabedoria divina, que a gente vai até dar uma relida. E a gente vai voltar nisso. A gente não pode desconectar os capítulos um do outro. A gente já fala, todo episódio, eu acho que da carta de Tiago a gente mencionou. Todos. Não existe essa divisão de capítulos, versículos, nem esses subtítulos nas cartas originais. Vocês são contra? Não. Senão um episódio de 1 hora aqui ia ser 4 horas para a gente encontrar os versículos que a gente quer. Isso é um índice para a gente encontrar de forma mais rápida. Perfeito. Mas as cartas, né, eram escritas, ou alguns dizem que a carta de Tiago é uma pregação, né, escrita. Elas eram escritas de forma início, meio e fim ali, linear, sem divisão, sem numeração. E aí a gente gosta de lembrar isso sempre, porque isso enriquece a nossa leitura. Não é porque a gente é chato ou quer demonstrar conhecimento, não. A gente é chato também. Também a gente é chato, mas é chato com algo importante, pelo menos. Boa. Né? Então agora sim, dado o recap, vamos começar ali. Bora. Finalzinho de Tiago 3. Vamos lá. Então eu vou ler Tiago 3, a gente vai entrar no 4, mas do 14 até o 18, porque ele vai se conectar com o início do 4. Eu vou ler, acho que do 13, para ajudar. Mete bala. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostra suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí a confusão e toda a espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Inicia o capítulo 4, como? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça
aos humildes. Zeca, por que foi importante a gente ler o finalzinho do 3 e já entrar no 4 direto? A gente está percebendo, na verdade, ao longo de cada capítulo, e o capítulo 1 talvez seja o principal que o Tiago faz isso. O Tiago, ele parece que no capítulo 1 ele já levantou todas as questões que ele queria falar, e agora, a cada linha, a cada verso, ele está desenvolvendo esse raciocínio. Então, o 4 verso 1 tem uma pergunta retórica. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? E aí tem a resposta. De onde, senão, das paixões que guerreiam dentro de vós? Só que no 3,14, que foi o que tu leu, já dizia, no entanto, se vocês abrigam no coração, dentro de vós, inveja, amargura, ambição egoísta, não tenham orgulho disso, nem procurem negar a verdade. Então, Tiago já vinha deixando claro, cara, o negócio é o seguinte, o problema está na fonte, o problema é interno, o problema é o que está dentro. Não tem a ver com obra praticada, não, é o que está dentro do coração. Lá no capítulo 2 a gente já trocou essa ideia, a gente já falou sobre a fé viva, que é necessário. Isso é muito bom, e a gente foi desenvolvendo, e é muito interessante, porque a gente já comentou isso também em algum episódio, ou todos os episódios sobre Tiago, que Tiago vai sempre trabalhando com justaposição, eu acho que esse é o termo certo. Ele põe um parâmetro e daqui a pouco ele estabelece um contraponto. Ele fica sempre nessa coisa, trabalhando com dois pilares. Verso 18 do capítulo 3. A última palavra é paz. E o capítulo 4, verso 1, o primeiro assunto, de onde que vêm as guerras entre vocês. Então, paz, e agora ele vai tratar de guerra. E ele dá a resposta de maneira muito incisiva. Vem das paixões que guerreiam dentro de vós. Só que a gente já podia gastar muito tempo. Muito tempo. Por quê? Cara, quando a gente fala daquilo que está dentro do ser humano, e a gente já falou sobre isso em episódios recentes, Jesus fala sobre o homem bom que tira coisas boas do bom tesouro que há no seu coração. Em contraponto, Jesus apresenta o homem mau. E o que o homem mau faz? Ele tira coisas más do mau tesouro que há no seu coração. Como a gente falou também, acho que todos os episódios, Tiago, ele vem, parece que ele está em mente se é uma carta ou se é uma pregação, mas parece que ele tem em mente o Sermão do Monte, porque ele faz muitas conexões com o Sermão do Monte, e ele tem em mente também Provérbios. Sim. São muitas as referências. Nesse texto que a gente vai ler hoje, nesse trecho da carta, tem inclusive um texto literal lá de Provérbios que Tiago está citando. Cara, essas coisas faz valer a pena a gente perceber. Dentro da questão de ponto e contraponto, Tiago parece que vai fazer outra coisa. Ele vai agora trabalhar com causa e efeito. Então ele vai dizer no verso 2: vocês cobiçam, causa, e não tem nada, efeito. Vocês matam e invejam, causa, porém vocês não conseguem obter o que vocês desejam, efeito. Vocês vivem a brigar e a promover contendas, causa. Todavia, nada conquistais porque não pedis, efeito. E quando pedis, não recebeis, causa. E agora o efeito. Porquanto vocês pedem com a motivação errada. E qual que é a motivação errada? Simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. E aqui é a chave para entender por que Tiago está falando isso. Ele encerra o verso 3 falando de prazeres. Lá no verso 1 tem a palavra paixões. Aqui as minhas duas é prazeres e prazeres. Nas duas, excelente. No texto original, de novo, a gente não lê grego, a gente não fala grego, mal o português, mas a gente sempre se dá o trabalho de pesquisar algumas palavras-chave para entender algumas coisas. No grego, a palavra para paixões, do verso 1, é hedoné. E é a palavra de onde sai a expressão hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo é a corrente filosófica que diz que o homem nasceu ou foi criado, foi gerado para o prazer. O que é o cara hedonista? É o cara que vive só para si, é o cara que passa a vida inteira só para satisfazer os próprios desejos. Ele não está preocupado com a satisfação do desejo de nenhuma outra pessoa além dele. Então, essa é a chave para a gente entender o que Tiago está falando e a chave para a gente entender a importância e o perigo das coisas que estão dentro de nós. E, cara,
tu vê como essa linha filosófica não é só algo histórico. Eu trabalho com plataformas digitais. E uma das coisas que eu tenho diversas pesquisas falam que quanto mais tu personaliza o atendimento, a recomendação, maior é a chance da pessoa comprar ou consumir aquele produto ou serviço. O que eu quero dizer? Quanto mais eu conheço do Zeca, sei que o tipo de óculos que ele gosta é arredondado, com cor neutra, preto e tal, e de tamanho tal, se eu conseguir fazer uma recomendação quanto mais acertar o gosto do Zeca, quanto mais eu fazer ele feliz, digamos assim, satisfazer, né? Maior é a chance dele comprar e ele consumir. Isso hoje, várias plataformas digitais, seja rede social, seja de compra e venda, elas trabalham dessa forma. Isso é algo que vem do hedonismo. Né? As pessoas cobiçam, querem para si, querem sempre a satisfação pessoal acima de tudo. Só que é o que o Thiago tá falando. Cara, é uma causa e efeito. Por que é a guerra entre as pessoas? Porque parece, gente grande, parece aquelas crianças que brigam com o brinquedo, é meu, é meu, é meu. Quando uma desiste, parece que não tá nem aí mais. Sim. Né? É o prazer, aquela necessidade de ter o seu ego afagado, né? E por isso, cara, a gente já citou esse texto, sei lá quantas vezes, e nunca leu. Então, hoje vamos ler. Vamos ler esse texto. Vamos lá para Provérbios. Vai na tua aí, cara, já que tu quer ler, te vira. Hoje é contigo, eu nem vou ler mais, vou até fechar a Bíblia. Não faz assim. Não, mentira, não vou não. Provérbios capítulo 4, lê para nós a partir do 20, na gloriosa Nova Almeida atualizada. A gente vai ver o que Davi ensina para Salomão, Salomão ainda menino, Davi ainda rei de Israel, e ele traz um ensino muito interessante sobre essa coisa do coração, da importância da gente guardar, proteger o coração. Lê para nós aí, por favor. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Do 4 do 20 ao? Do 20 ao 23. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Davi tinha vocação para ser cardiologista, estava preocupado com o coração de Salomão. Não. No pensamento hebraico antigo, o coração era a fonte das emoções. Então era de onde vinha. Claro, hoje a ciência evoluiu, expandiu, e se sabe que as emoções, os sentimentos, as sensações, tudo isso está ligado ao sistema nervoso, que está ligado ao cérebro, ao córtex e tudo mais. Mas, para Davi, era o coração. Que é algo que dispara quando tu tá ansioso, tá em perigo. E tem um detalhe interessante que para o hebreu antigo, o coração nem é aqui. Porque muitas vezes eles vão intercambiar a palavra coração para entranhas. Então, para o hebreu antigo, talvez fosse algo já não só aqui, localizado onde é o coração, onde a gente sabe que é o coração, mas tem a ver com entranhas, sabe? Acima de tudo, esse é o conselho que Davi vai dar, e a gente não pegou a referência, mas mais para frente, ainda em Provérbios, Salomão, já adulto, já rei de Israel, já o cara mais sábio do planeta, ele vai replicar esse ensino. Ele vai dizer, olha, guardem o coração de vocês, porque dele procedem as saídas da vida. O que são as saídas da vida? Cara, é aquilo que norteia a tua existência. Então, é do coração, é da mente, né? Vamos falar no nosso tempo, é da mente que vai sair os desejos, as paixões. E uma paixão que não é guiada, ela vai se tornar motivo de guerra. Uma paixão que não é domesticada. Sim. A gente gosta muito desse termo, até pelo Sermão do Monte, né? O cara que é amável, ele é domado pelo Espírito. Uma paixão não domesticada, cara, isso é uma guerra infinita. Tá dentro de nós. A gente até vai. Vamos ler? Vamos ler. Sim. Isso. Tá lá. Então, ele começa com o seguinte raciocínio. Então, as guerras que ocorrem entre duas pessoas ou mais, entre duas partes ou mais, têm origem no coração, dentro de nós. Nas entranhas. Né? É o cara que fala de forma agressiva e o outro, em vez de vir com a palavra branda para
gerar uma paz, vem rachando junto e aí tá feito a confusão. Por quê? Porque ambos, tanto o agressivo quanto o reativo, eles têm um objetivo só: satisfazer o prazer ou manter a satisfação dele acima da do outro. Exato. É o hedonismo. Sim. Então eu tenho que estar acima do outro, eu tenho que falar mais alto, eu tenho que gritar mais alto, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser mais bonito, eu tenho que ter o carro melhor, eu tenho que ter, cara, o melhor argumento e vai embora. Por isso é legal a gente perceber o uso dessa palavra, hedoné, se não das paixões, se não da hedoné, do hedonismo que guerreia dentro de vós. É legal que a gente vai ler lá em Romanos capítulo 7, que essa guerra interna não é só Tiago que fala, né? Paulo vai usar, vamos chamar de eu retórico. Quem for mais ligado, a gente um dia vai discutir sobre isso, mas não é hoje o dia. Mas Romanos 7, Paulo vai falar de uma pessoa, não é uma pessoa literal, sim, né? Mas que está com uma guerra interna. 7:23 do livro de Romanos. Quer ler aí pra gente? Claro que não, vai ler na RNA, cara. Ninguém mais quer ouvir King James. Te vira. Faz assim, lê. Vai, tia. Vai. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, tá falando de uma lei, né? Que tá guerreando na minha mente. Aqui Paulo até já usa um termo talvez mais atual, né? E ele faz uma coisa que Tiago também fez, se eu não me engano, no capítulo 2. Né? Tem uma lei na minha mente guerreando uma lei que está no meu corpo. Tiago faz essa, tu chama de justa posição, né? Colocar em lados opostos as duas leis, né? A lei de Moisés, que a gente viu lá, e a lei de Cristo. Então, é isso que vem guerreando dentro de nós. Né? A lei de... quer dizer que a lei de Moisés é ruim? Não é isso que a gente quer dizer. Mas é que ela tem um objetivo que já foi cumprido, que é mostrar que o homem quer ser hedonista, né? Não está escrito exatamente isso na Bíblia, mas que o homem não consegue viver de forma... Sem Cristo, ele não consegue viver de forma rendida, domesticada, dominada pelo seu Senhor Jesus. Então, esse é o objetivo da lei de Moisés. Só que ela ressalta no ser humano o desejo. Paulo vai falar, né? Pelo fato da lei dizer não cobiçarás, eu comecei a cobiçar. Se não fosse isso, eu nem saberia. Se não fosse isso, eu tava sem lei, tava, né? De boa. Então, parece que eu não sou pai ainda, mas quando fala pra criança, não mexe ali. O que a criança vai fazer? Vai mexer. Vai mexer. É melhor dizer mexe. Eu sou crente, o meu filho... Não, teu filho nasce pecando como de todo mundo. Pecador, como nós nascemos, como todo mundo nasceu. Sim, na genética. O cara é geneticamente predisposto ao pecado. Quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Exato. E o próprio carta de Romanos fala um pouco sobre isso. É um assunto que, se Deus quiser nos dar graça e coragem, um dia a gente vai falar. Vai. Mas é isso que Paulo está falando. Não quer dizer que por causa de Cristo a gente não vai ser tentado. Né? Em Cristo a gente tem a possibilidade de vencer o pecado, somos libertos do pecado e agora somos prisioneiros dele, né? Submissos a ele. Mas Paulo está falando, olha, tem duas leis brigando na minha mente, no meu eu interior. A lei que quer fazer minha própria vontade e a lei que quer fazer a vontade de Jesus. No verso 22 de Romanos lá? De Romanos. Agora tu vai ler porque eu fechei aqui. Vamos ler até o 21 ali. O 21 diz assim: assim, descubro essa lei em minha própria carne, no meu corpo. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, na minha carne, no meu corpo, na genética, né? Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, da minha carne, guerreando contra a lei da minha razão. Qual é a lei da minha razão? O íntimo da minha alma tem prazer na lei de Deus. Então, é exatamente isso que tu está falando. Tornando-me prisioneiro de qual lei? Do pecado, que atua onde? Em todos os meus membros. É esse o problema. E até já vamos levantar essa bola agora, para a gente não esquecer. A gente não pode entrar naquele dualismo antigo que diz que tudo que é físico é ruim
Então, tudo que é matéria é ruim. O corpo é ruim por si. Não. O corpo, ele não é ruim por si. O corpo se torna ruim pelo advento do pecado. Sim. Deus cria o ser humano e o texto diz que Deus viu que era bom. Deus não olhou e disse, pá, é ruim. Não, Deus viu que era bom. Ah, mas era outro corpo. Cara, não disse que era outro corpo. Só disse que em algum momento eles acordaram e se perceberam nus, se perceberam nesse corpo. Mas nesse momento não há problema ainda no corpo. Quando que o corpo começa a ter problema? Quando o pecado entra no mundo. Sim. Então, não é a questão de que o corpo humano é ruim, cara. Isso já foi ensinado pela igreja antiga há muito tempo. Coisas absurdas. A gente estava conversando antes de começar aqui. Cara, coisas absurdas que diziam que o marido ter relação sexual com a esposa era algo pecaminoso. Uhum. Olha a loucura da interpretação. Sim. Por quê? Porque se apegava a isso. Não, a relação sexual tem a ver com matéria, tudo que é matéria é ruim e é pecado. Uhum. Então, mesmo dentro do parâmetro do casamento, o marido ter relação com a mulher é pecado, ele tem que ir lá e confessar e pedir perdão e pagar penitência por isso. Não é esse o ponto, a gente não está falando disso, a gente está falando da lei do pecado, que vive no interior do ser humano. Quando que isso para de ter efeito em nós, é um assunto bom demais que a gente não vai entrar hoje. Não. Mas, sim, existe a possibilidade de viver sem o fardo dessa lei. Existe a possibilidade de viver. Qual que é o detalhe? Enquanto tu não troca o chip, enquanto trocar o mindset. Tô virando coach, cara. Vou ter que parar de assistir esses vídeos. Tá. Enquanto tu não trocar a mente, enquanto tu não passar pelo processo da metanoia, que é a mudança de mente, enquanto tu não passar pelo processo do epistrefo, que é outra palavra também para salvação, conversão, que é mudança de rumo. Então eu mudo a mente e eu mudo a direção, uma volta radical, 180 graus. Eu ia para a direita, agora não, inverte. Eu ia para a esquerda e agora eu estou indo para a direita. É uma conversão. Enquanto essas coisas não acontecerem, em nós, a gente vai continuar sempre vivendo para Deus. Não, a gente vai continuar vivendo sempre para os prazeres. E é aí que está o problema. É o que o Tiago está dizendo. De onde que vem as guerras entre vocês? É aí. Porque aí eu quero satisfazer o meu prazer, mas tu quer satisfazer o teu. E uma hora que as coisas entrarem em conflito, a gente vai se pegar no pau, mano. A gente vai se agarrar. Por quê? Porque cada um quer satisfazer mais o seu desejo. E como o Tiago disse no capítulo anterior, irmãos, isso não pode ser assim. Não é bom que isso seja assim. É legal porque entender isso porque não condena prazer, né? Pô, não, tu se alegrar, tu ter felicidade, enfim. Não é pecado. Exato. Não é pecado. Tu receber um aumento e vibrar com um aumento, cara, não é pecado. Sei lá, mano. Tu recebeu o abraço de um filho que faz tempo que tu não vê, não é pecado. Tu vê um parente teu saindo de um quase morte e Deus fazer algo, ou a medicina fazer algo, sabe, tu ter aquele cara que estava quase morto, tu recuperar, cara, não é errado ter prazer nessas coisas, ter felicidade nessas coisas. O problema tá no prazer exacerbado. Sim. Quando o cara é rendido ao pecado, quando o cara é rendido ao prazer. Sim. Nada mais, e esse é o problema, tá? Vai chegar ao ponto que nada mais vai satisfazer esse cara. O grande problema do hedonista é esse. Chega um ponto que nada basta. Salomão vai falar isso, né? A gente acha que já trocou essa ideia, não lembro se foi gravando ou não. Mas Salomão chega nesse ponto. Então, parece até estranho quando a gente olha para Provérbios, pô, Salomão é um homem sábio. Eclesiastes, tudo é vaidade, nada tem sentido, comida não tem gosto, vinho não tem sabor. Cara, parece ou que o cara teve uma esquizofrenia, Covid, sei lá o que aconteceu com o cara, mas nem parece a mesma pessoa. Mas o que é o ponto? O que é o lance? O Salomão de Provérbios é o cara que estava com os prazeres refreados. O cara que pela sabedoria entendeu, cara, não posso liberar geral. Sim. Preciso refrear, preciso domar, preciso domesticar. O Salomão de Eclesiastes, ele diz textualmente, me entreguei a todos os prazeres. Não me neguei nada. Me joguei pras cordas. Me joguei, comi o que eu queria, quem eu queria, bebi o que eu queria. Mano, não é loucura tu pensar isso.
Não é loucura tu pensar isso, porque ele está dizendo que ele fez essas coisas. Ele se entregou. Paulo, quando vai falar em Romanos 1, o que ele está dizendo sobre os prazeres em Romanos 1? Cara, fomos entregues a uma disposição mental reprovável. E aí ele vai falar sobre a troca do desejo masculino. Cara, Salomão viveu isso na pele, ele sentiu isso na pele. Tem historiadores que vão argumentar com muita força sobre isso, sobre esse momento da vida de Salomão, onde ele não nega nada para si. Nada, absolutamente nada. Tu pode pensar qualquer coisa. Salomão não negou. Ele foi. Ele quis experimentar. E qual é a conclusão que ele chega no final de Eclesiastes? Nada disso tem valor. Eu preciso me preparar, porque um dia eu vou prestar conta diante do Criador. Que é um final muito triste, né? É sábio, mas é cabuloso de tu pensar, ainda mais sabendo que Salomão termina o seu reino do jeito que ele termina, com 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mulheres na vida dele, atazanando, mulheres de língua diferente, religião diferente, costume diferente. Os textos vão dizer que ele começa a se dobrar para alguns outros deuses. Estudiosos vão dizer que não foi bem assim, mas eu fico com o texto bíblico, sim. E o texto bíblico diz que sim, ele se dobra diante de outros deuses, ele constrói o templo, mas ele também constrói templos para que suas esposas adorassem deuses pagãos, e ele vai junto adorar, ele vai junto queimar incenso, ele vai junto, quem sabe até queimar seu filho, ofertar o filho dele a Moloque. Tem historiadores que vão falar sobre isso. Então, esse é o Salomão, que acaba a vida dele, o cara que começou como o mais sábio, a gente está falando de sabedoria, mas que, mesmo com toda essa sabedoria, não refreou as paixões, se tornou um hedonista extremo, viveu para si, não se negou nada e chega no final dizendo, cara, comida não tem sabor, nada tem gosto, tudo é vaidade, não existe novidade que sacie a minha visão. E é interessante, se não leu Eclesiastes, vale a pena ler, porque ele vai dizer, cara, construir jardim, construir edifício, construir castelo, construir palácio, nada mais me dá prazer, eu não tenho mais satisfação em nada. E aí lá no final ele vai dizer, a conclusão que eu chego é a seguinte, te prepara porque tu vai prestar conta disso. Tu vai te encontrar com o Criador e tu tem que prestar contas, e nesse momento a coisa vai ser diferente. Final triste. Tá na Bíblia e é útil pra gente, uma nota que não fazer. Tem crente até que diz que não se deve ler Eclesiastes, né? Não, cara, não. Deve ler. Tem que ler. Deve ler entendendo o contexto, entendendo que esse cara que está dizendo que se entregou a tudo, não está dizendo que tu deve fazer tudo. Pelo contrário. Tá relatando o que ele fez. Ele está dizendo que ele se entregou a tudo e as coisas perderam o gosto, as coisas perderam o sabor. E ele chegou à conclusão de que não valeu a pena. Tudo aquilo era vaidade. Versículo 2, vamos seguir na leitura então? Vamos. Versículo 2 de Tiago 4. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Cara, o problema não é pedir. Orar a Deus e pedir algo não é problema. Mas o problema é isso que a gente está falando. Ah, Deus, o cara tá com o carro 2022. Ô, Senhor, me dá o carro 2023, ser o carro do ano. Mas tu tá indo longe. Eu tô com o meu carrinho 2013 e tô orando, pedindo 93. Eu não tenho nem carteira. Quem quiser dar presente, o Pix vai estar aqui embaixo. Pode ser ou o Pix ou um gol quadrado, rebaixado. Meu Deus. Filé. Que loucura. Meu Deus do céu. É a motivação, né, mano? O que Tiago tá falando tem a ver com motivação. Cara, o verso 3 da King James diz, vocês pedem e não recebem porque pedem com a motivação errada. E que motivação errada é essa? Simplesmente para esbanjar em vossos prazeres, em vossas paixões. Tem um texto que é legal a gente ler, de João, que ele vai nesse mesmo sentido, mas mais no sentido da pessoa que pede e obtém. Pede para Deus e obtém. Como pedir e obter. Exato. Aí, ó, quase coach. Toma. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, vai dizer assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa,
segundo o que vier na minha cabeça, ele nos ouve. Não. Não é problema da minha tradução. Eu até vou abrir aqui porque pode ser a NA que tá bobeando. Não, tô zoando. Ah, tá. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Ele quem tá falando? Jesus. Ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Cara, não tem mistério. Vai pedir para benefício próprio, que não está dentro da vontade de Deus, eu digo, não, li o texto certo. Não, eu tô olhando porque tu botou aqui vírgula 22, mas nem tem verso 22, quer me enlouquecer? Aqui, ó, cadê lá o 1 João? Tá aqui. Vírgula 22. Eu... Nem existe isso aí, cara, quer me enlouquecer. Tá, eu não sei porque que eu botei. Enfim, vai. Tá. Quase me perdi da linha do Não, eu tava procurando se na tua Bíblia tinha 22 e na minha não. Porque a gente já viu que é possível. É possível. Mas não é esse o caso. Então, qual é o lance aí? Sobre pedir e receber ou pedir e não receber. Me ajuda. Abre o teu coração. Cara, pedir pra esbanjar simplesmente nos meus deleites, a chance de tu receber é zero. É zero. Não quer dizer que Deus não possa te conceder em algum momento algo que tu queria. Mas que daqui a pouco, tipo assim, tu orou uma vez, ou tipo, olhou assim, pô, que legal. Mas não é uma coisa que te domina, que detém o teu coração. Que toma, tu vai adoecer, ou tu vai desejar insistentemente aquilo. Quem sabe um dia Deus possa te dar um gol quadrado. Aleluia. Mas pode ser que ele não te dê. Pode ser. O que a Bíblia nos diz que é certo, e que ele fala aqui no 14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aí é por isso que eu entendo, cara, que Efésios vai falar, Efésios ou Gálatas, está na Bíblia. Paulo falou. Paulo. Que a gente deve buscar saber qual é a vontade de Deus. Busquem saber qual é a vontade de Deus, ele vai falar. Para não viver como insensato. Aí a sabedoria, de novo, chegando até o raciocínio. Então, cara, a gente precisa entender, buscar saber a vontade de Deus. Jadra, como? Primeira pista é ler a palavra de Deus. Ler de Gênesis e Apocalipse. Algumas coisas eu entendi, outras não. Segunda pista, ler a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse de novo. Toma. A terceira pista você já deve imaginar qual é. E óbvio, quando Deus pode falar ao nosso coração de algo específico, nunca vai chegar ao nosso coração pelo Espírito Santo algo que contraria a Bíblia. Ele nunca vai... não, Deus está mandando tu adulterar. Não é o Espírito Santo, é a tua carne que está te falando isso, porque Deus não nega quem ele é. Ele é verdade e ele não tem contradição em Deus, né? Então a gente tem que pedir, cara, segundo a vontade de Deus. Não buscando, só meu prazer, o meu deleite, porque Deus não é a tua lojinha digital ali que tu bota teu cartão de crédito e compra os produtos que tu seleciona. Não é o supermercado que tu bota para dentro do carrinho, passa o cartão e vai embora com o que tu quer. Não, Deus é nosso dono. A gente tem que pedir para ele segundo a vontade dele. Ele que deve dominar a nossa vida, as nossas vontades, os nossos instintos, manter eles na rédea pra gente não pecar, né? Não vir a se tornar um cara que nem Salomão. Cara, tudo que me dava na telha eu fazia. Tudo que eu queria, eu tinha. Vale a gente lembrar, de novo, né? Tiago, ele está muito conectado com o ensino do Sermão do Monte. E lá no Sermão do Monte tem um lance legal que Jesus vai dizer em Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. E aí a gente não, né? Mas tem muita gente que usa esse texto para dizer que não, que tudo que tu orar para Deus tu vai receber, porque está escrito. Só que quando a gente olha os versos anteriores, o final do capítulo 6 de Mateus, vai estar falando sobre busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou todas as demais coisas. E qual é o contexto? Jesus está falando sobre uma vida simples. Ele está olhando para os pássaros e dizendo, cara, Deus cuida dos pássaros.
se vocês pedirem, ele vai cuidar de vocês. Os pássaros não morrem de fome, eles não têm celeiro, eles não armazenam. Se vocês pedirem, vocês valem muito mais, Deus vai cuidar de vocês. Sim. O lírio do campo, coisa linda um lírio. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Contudo, o lírio não tece roupa, o lírio não faz nada e tá ali, coisa mais linda do mundo. Deus cuida do lírio, ele vai cuidar de vocês. Então, no contexto, Jesus está falando sobre uma vida de simplicidade, sobre uma vida de humildade. Sim. E aí ele vai chegar no capítulo 7, verso 7, dizendo, peçam e receberão. Agora, eu vou sair pedindo desenfreado para esbanjar nos meus prazeres? Não. Eu vou estar submetendo a minha mente ao reino de Deus. Eu vou estar buscando o reino de Deus. E se eu busco o reino de Deus, eu vou conhecer a vontade do rei. Eu vou conhecer a vontade de Deus. E aí é o que João está dizendo aqui. Se fizermos, ou se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos certeza de que ele nos dá atenção. Se eu pedir para Deus, de acordo com a vontade de Deus, eu sei, Deus vai me ouvir. E aí no 15, e se estamos certos de que ele dá atenção a tudo que pedimos, a tudo que rogamos, estamos também convictos de que receberemos os pedidos que lhes temos feito. Então, tudo isso tem a ver, não é sair pedindo desenfreadamente, cara, quero isso, quero aquilo, não. É buscar o reino de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus, Senhor, preciso disso. Se Deus olhar e dizer, cara, realmente tu precisa, toma, tá aí. Receba. Agora, não tenta dar migué em Deus, cara. Pô, 23. Não tenta dar migué, porque ele cara, criou o céu e a terra querendo esconder. Criou a terra linda, lisa, plana como ela é. Vamos continuar? A pessoa vai achar que é verdade. Vamos voltar para Tiago 4. Glória. Versículo 4. O que diz aí na KJA? Tiago 4:4. Adúlteros. Que isso? Vocês não estão cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou vocês imaginam que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Até aí? Então, sim, acho que aí tá, dá pra ser legal. Cara, sobre o 4 ali, né? Ele vai começar já adúltero, a coisa vai falar gente infiel. Cara, desleal, né? Traidor. Desleal, traidor, vagabundo, safado, qualquer adjetivo nessa categoria. Bom. Cara, por que ele tá chamando as pessoas assim? Porque a resposta tá no texto seguinte, né? Ou nas linhas seguintes. Ele tá fazendo de novo uma coisa em oposição a outra. Sim. Então, na cabeça de Tiago e até na cabeça dos escritores do Velho Testamento, Deus se relaciona conosco como o noivo se relaciona com a noiva. Paulo vai dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Em diversos momentos do Velho Testamento, Deus vai dizer que Deus tomou Israel para si, cuidou de Israel e desposou Israel, casou-se com Israel. Então, na cabeça de Tiago, ele está usando essa imagem do marido e sua esposa. E ele está dizendo adúlteros. O que é esse adúltero? É o cara que cometeu imoralidade sexual. Não nesse texto. Nesse texto, ele está dizendo sobre a pessoa que está sendo infiel a Deus. Então ele vem construindo o raciocínio, falando sobre as guerras, falando sobre as paixões que guerreiam, e ele vai dizer, cara, quem vive assim é adúltero. É um inimigo de Deus. Quem vive dessa forma está traindo a Deus, não está sendo leal a Deus. Por isso ele vai dizer, vocês não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Outro dia um cara mandou para um pastor youtuber, né? Pastor youtuber, influencer, e mandou assim para ele: não vou à igreja, bebo, fumo e de vez em quando uso uma droga, mas sou amigo de Deus. E o pastor respondeu a pergunta: inimigo! Inimigo! O pastor perdeu completamente a linha. Tu é um inimigo de Deus! Deus é teu inimigo, ele não é teu amigo. Mas é exatamente isso que o texto está dizendo.
a gente estava evangelizando ele, a família dele, e ele... Um dia a gente estava sentado na escada onde eu morava lá, no segundo andar, tinha uma escadaria, estava sentado na escadaria tocando violão, bem tranquilo com ele. E daqui a pouco ele me disse assim, cara, ouvi o pastor pregando esses dias sobre ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. E eu já sabia que ia vir alguma coisa dali, e eu disse, tá, e aí? Eu queria fazer as duas coisas, é possível? Dá? Ai. E aí eu respirei, larguei o violão e disse, não. Pelo menos não deu com o violão na cabeça dele. Não. Larguei o violão. Pega a Bíblia lá, vamos ler. Aí a gente lê o Tiago junto. Cara, é impossível. Sim. É impossível ser amigo do mundo e querer ser amigo de Deus. Uhum. Por quê? Porque o amigo do mundo, ele vive para si. Sim. Ele vive para satisfação dos seus prazeres. É o que o Tiago está dizendo. Uhum. O amigo de Deus vive para quê? O amigo de Deus vive para Deus. Vive para o reino de Deus. Vive para a vontade de Deus, que é o que João escreveu lá, que a gente acabou de ler. Ele Sim. busca viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É impossível conciliar essas duas coisas. Sim. E é legal que, mais uma vez, a gente vê Tiago citando algo muito parecido, um princípio que vai muito de encontro do Sermão do Monte. Sim. Né? Eu estou com Mateus capítulo 6, versículo 24, que vai dizer exatamente isso que a gente está conversando. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A NA traduziu, mas as versões mais antigas da Almeida falam a Mamon, como se Jesus estivesse personificando a adoração ao dinheiro. Né? É isso, cara. Já existe isso hoje em dia, cara. Tem gente que trabalha 14 horas por dia sem precisar por sucesso profissional. Quebra a saúde, quebra a família. Busca desenfreada, né? Uma busca desenfreada. Porque eu tenho que pagar a escola particular dos meus filhos. Será? Cara, daqui a pouco os filhos vão sentir mais falta do pai e da mãe estar ali com eles do que estar numa escola que tem ar-condicionado. Sabe? Pra deixar o teu filho à mercê sendo só criado por outra pessoa. Cara, quando tu... É bem legal, eu gosto desse princípio aqui, assim, porque ele é muito claro. No momento em que eu me dedico a uma coisa, automaticamente eu vou estar negligenciando outra. Sim. Não tem, cara. Tempo é finito. Né? Pô, tu tá sendo pago por quê? Porque tu tá dedicando uma parte, um terço do teu dia, 8 horas, ou para quem não trabalha de forma desenfreada, para executar uma tarefa, uma função que dá em funcionamento uma empresa, né? Então, aquelas horas tu tá recebendo uma recompensa, tá te dedicando aquilo e tá recebendo uma recompensa. E para todas as coisas da vida é isso, né? Tu vai se dedicar a algo, tu vai receber a recompensa. O Salomão se dedicou a quê? A fazer a própria vontade, a meter o louco, a fazer o que ele quisesse, experimentar o que ele quisesse, a construir o que ele quisesse, a derrubar o que ele quisesse, fazer tudo o que ele quisesse. Dizem que ele foi o cara mais rico da história. Assim, que a fortuna que o Bill Gates, por exemplo, acumulou quando ele era o primeiro da Forbes, não chegava, olha, nem 10% do que a fortuna estimada que dizem que Salomão tinha. O texto lá de Primeira Reis, se não me engano, vai dizer que no tempo de Salomão a prata perdeu o valor. Tinha tanto ouro disponível, circulava tanta riqueza em Israel, que a prata perde o valor. A prata era tida como uma coisa qualquer, uma moeda de prata era uma moeda qualquer, era centavos. Tu vê? Então, é isso que tu tá falando, cara. É uma coisa simples, cara. Isso fala muito sobre como a gente investe o nosso tempo. Sim. Sabe? Eu acho que tu nem chegou a responder a mensagem que eu te mandei, acho que tu não viu. Que quando a gente vai fazer esse conteúdo aqui, cara, a gente se dedica para entregar algo, a gente faz roteiro, a gente estuda, eu leio 2, 3 versões, o Zeca lê 2, 3, 4 versões de dicionário bíblico, vamos papirando. Não é porque a gente quer parecer intelectual, é que a gente quer valorizar as pessoas que estão aqui com a gente. Porque isso aqui é profundo e a gente quer navegar em águas profundas, como diz o filme. Né? Então a gente se dedica para que vocês tenham, e nós também tenhamos essa profundidade. Então,
quando a gente se dedica a algo, a gente vai ter algum resultado. Bom ou ruim, né? Vale a gente fazer a leitura desse trecho na Viva. A Bíblia Viva vai vir e ela vem valendo, tá? O trecho de Tiago 4. Tiago 4. Tiago 4, do 4 em diante. Nova Bíblia Viva, gente. A gente lê de vez em quando para quem não... Bastante. Não conhece. Muito boa. Diz assim: vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama os inimigos do seu marido. Vocês não percebem que fazer amigos entre os inimigos de Deus, os prazeres pecaminosos deste mundo, torna vocês inimigos de Deus? Volto a dizer que, se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês não podem ser também amigos de Deus. Então, cara, é claro, é evidente que Tiago está colocando uma coisa de cada lado. Não tem como conciliar as duas. Não, mas eu quero ser amigo de Deus e viver no mundo. Possível. Significa que eu vou... Então, e aí é o erro, né? O erro dos defensores dos monastérios. Então eu tenho que me isolar. Então eu tenho que viver isolado, tenho que fazer voto de silêncio. Não tem a ver com isso. Por quê? Porque o mundo que Tiago está falando não é o mundo físico, não é a Terra, não é o planeta Terra, não. A gente vai continuar vivendo aqui. Deus nos criou, nos formou aqui, e é pra gente viver aqui, cara. Ele deu a Terra aos homens, é o que o texto diz. Porém, esse mundo tem a ver com o sistema. É o sistema instituído no mundo, estabelecido, regido, governado no mundo. Esse sistema é o que Tiago está chamando de mundo. Então, não é uma... De novo, né? Tiago não está demonizando o corpo físico, a matéria. Não, ele está dizendo que a gente tem que refrear, a gente tem que entender as coisas e colocar o freio. E ele não está demonizando o planeta Terra, dizendo que tudo que tem na Terra é do Satanás. Não, ele está dizendo sobre o sistema. Em Tiago ainda, no 1:27, ele vai dizer o seguinte. A gente leu, né, e falou várias vezes. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E especialmente, olha a ênfase, e especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. É pelo sistema. Então, o mundo que Tiago está se referindo aqui não é o planeta Terra, não é a Terra plana, linda. É piada interna, gente. Fica tranquilo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o sistema. Tem a ver com a filosofia mundana que é caída. Sim. Que filosofia é essa? A hedonista é uma delas. O humanismo é uma delas. O machismo é uma delas, assim como o feminismo é uma delas. Todas essas filosofias humanas, mundanas, elas têm origem na satisfação do próprio prazer, na satisfação do próprio desejo. Sim. Tudo isso, aos olhos de Deus, é o mundo. E é aí que vem a zica, né? E João, ele faz uma tradução, ele vai muito de encontro ao que o Tiago está falando e ele explica que o mundo não é a criação. Sim. Né? 1 João 2, versículo 15 diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí isso aqui o pessoal que quer demonizar tudo que é físico já adora. Então eu não posso olhar para... Nunca fui, mas parece ser excelentíssimo de lindo. Cataratas do Foz do Iguaçu. Eu não posso olhar para aquilo e achar belo. Claro que pode. Sim. Existe beleza na criação. Sim. Eu não posso observar, então, um micro-organismo se movendo, vivendo, existindo e achar belo. Pode, deve. O belo precisa existir, o belo precisa ser admirado. Deus criou as coisas para ser admirado. E viu que era bom, né? Viu que era bom. Salmo 19, se eu não me engano, diz que os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama de uma geração a outra as grandiosidades que Deus tem feito. Tudo que Deus fez é belo e é para ser contemplado, admirado. Então, Tiago não está dizendo que o planeta Terra é do demônio. Não, ele está falando sobre filosofias, ele está falando sobre sistemas. E olha o que o João vai seguir no 16. Vai dizer a mesma coisa. Porque tudo que há no mundo, então as árvores, a catarata do Iguaçu, não. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora,
O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Daqui a recompensa. Entendeu? Então o mundo, o que é? O desejo dos olhos, o desejo da carne. A gente vai ler lá em Gênesis 3, Eva viu que era agradável aos olhos aquela fruta e por isso, pela cobiça dela, ela desobedeceu a Deus. A única regra. Só um, Eva. Só uma, Eva. Só uma. Vacilou, feio. Voltando. Então, e aí ele vai falar, cara, aquele que vive para fazer a vontade de Deus permanece para sempre. Cara, e Tiago vai falar mais pra frente, cara, aquele que vive para fazer a própria vontade, cara, tem tempo e hora estipulado, comamos, bebamos e amanhã morreremos, né? Tem algum lugar da Bíblia que diz isso, né? Mas, cara, aí que tá. Ah, Jader, por que eu não vou fazer a minha vontade? Por que eu vou refrear meus desejos? Porque existe uma coroa, que Tiago falou no capítulo 1, se eu não me engano. Existe a recompensa para aquele que completa a caminhada. A vida eterna, a salvação. Conhecer a Ele. Aí, sem mais esse corpo, essa guerra interna que a gente sofre, né? Mas aí sim ter a recompensa da vida eterna. Tem um texto aqui que é interessante a gente ler também, ainda falando sobre essa questão do mundo, né? Efésios 2, agora Paulo falando, ele diz: Ele vos concedeu a vida, estando vós ainda mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial. Tem a ver com sistema, tem a ver com a filosofia. De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando na natureza. Não, está atuando na criação. Não, está agora atuando nos que vivem na desobediência. Então, tem a ver com o sistema e tem a ver com aqueles que vivem e não só vivem, mas perpetuam esse sistema caído. Que sistema caído é esse? Eu vou fazer o que tiver que fazer. Se te faz feliz não é errado, entende? É disso que Tiago está falando. Esse é o grande apelo de Tiago. Cara, percebam, não tem como quem vive desse jeito ser considerado amigo de Deus. É impossível. É impossível. E a versão da Bíblia Viva vai usar o termo interessante, né? A gente lê aqui adúlteros. A NA, no 4.4, infiel. Gente infiel. A Bíblia Viva traduz como? Cara, vocês são como uma esposa que ama o inimigo do próprio marido. Que loucura. Tem traição maior, tem traição mais profunda que essa? A esposa, que deveria ser, segundo lá a Gênesis, a ajudadora idônea, a auxiliadora, que foi criada a partir do homem para auxiliá-lo, essa mulher agora passa a amar os inimigos do próprio marido. Então, é uma deslealdade profunda, íntima. Sim. Cara, isso é devastador, mano. Sim. Isso é devastador. Tiago usa essa expressão, cara, vocês estão agindo dessa forma. Para entender o nível, a gravidade. A gravidade, o senso de urgência do que ele está dizendo. É impossível vocês viverem essa vida dupla. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Vocês precisam escolher uma coisa ou outra. O bom e velho Sermão do Monte, lá em Mateus 7,13, se eu não me engano, Jesus desenhou praticamente. Ele diz, olha, entrem pela porta estreita, andem pelo caminho apertado. Porque esse caminho apertado e essa porta estreita levam a um lugar. Que lugar é esse? Vida eterna. Agora, aqueles que andam pelo caminho largo e espaçoso, que querem passar pela porta larga e espaçosa, esses vão para a perdição eterna. E Jesus dá a barbada. E são muitos os que andam por esse caminho. Então, é dois caminhos, mano. Ah, não, todos os caminhos levam a Deus. Não é o que a Bíblia diz. Pode ser o que tu acha, pode ser o que tu acredita, pode ser até o que eu acho, não é, mas pode ser, porque o que a gente acha não importa. Não importa. O que o texto diz é o seguinte, existem dois caminhos. Vida ou morte. Caminho estreito, porta apertada, salvação. Caminho largo, porta espaçosa, perdição. Amizade com Deus, vida eterna com Deus. Amizade com o mundo, existe também vida eterna. Mas agora é uma vida eterna longe de Deus. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast.
Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social, e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!